Brasil está ficando grisalho, né? A população está envelhecendo e as estimativas mostram que em 2020 o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos, com uma população estimada em torno de 30 milhões de velhos, né, na população, sendo que com uma entrada de 650 mil novos idosos incorporados à população por ano. É um número bastante grande. Assim, a pirâmide populacional ela tem mudado. Assim, a gente está tendo um boom de idosos. Se a gente for ver aqui, em 1950, a gente tinha 2 milhões de idosos e, num crescimento rápido, chegamos a em torno de 31 milhões. Então, a pirâmide, que era, né, um triângulo, né, com os jovens embaixo e os idosos em cima, ela está mudando. Ela está envelhecendo. Tanto que existem estimativas que em 2050 a população mundial vai ter mais idosos do que jovens. Então vai ter mais idosos do que jovens até 14, 15 anos. E isso gera muitos problemas, né, entre aspas, porque você tem problemas sociais, problemas de previdência, problemas de como a gente vai dar conta de cuidar dessa população que está envelhecendo. O envelhecimento populacional ele tem algumas consequências. Entre elas, eu queria destacar o aumento dos transtornos mentais relacionados de modo direto com o processo de envelhecimento cerebral. Então, algumas doenças são mais características em determinada idade, da terceira idade, principalmente as doenças degenerativas, comprometimentos cognitivos maiores, conhecidos como as demências. Você tem a demência de Alzheimer, você tem a demência vascular, você tem a demência mista, você tem a frontotemporal, você tem a demência dos corpúsculos de Levy, e porque a gente acha que demência é só de Alzheimer, mas não. Tem um monte de tipo de quadro de demência diferente que tem que ser avaliado à luz de cada caso e diagnosticado corretamente, porque os tratamentos também são diferentes. Existe um aumento dos transtornos psiquiátricos relacionados indiretamente com o processo de envelhecimento geral dos sistemas orgânicos, ou seja, o idoso ele vai, obviamente, a pessoa vai envelhecendo, né? Os órgãos envelhecem juntos, a pele envelhece, o fígado envelhece o sistema renal e o cérebro envelhece. Ele involui. Existem alterações que são fisiológicas da idade e que levam à evolução, o que não necessariamente quer dizer que isso vai gerar uma perda de produtividade, mas diz assim, as doenças que aparecem no idoso às vezes geram transtornos mentais. Então, uma simples infecção urinária que no adulto jovem passa por um incômodo, uma ardência miccional, no idoso gera um quadro confusional, com delírio, psicose. Então, é preciso ter um olhar diferenciado nesse particular. E os nossos pacientes com problemas mentais que desenvolveram esquizofrenia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, estão envelhecendo. Então, essa população também de doenças mentais que são características da idade adulta, início da idade adulta, estão envelhecendo, estão se transformando em idosos também. E essas pessoas precisam também ter uma atenção especial, porque com o desenvolvimento dos novos tratamentos, a nova psicofarmacologia, esses pacientes têm ficado bem mais longevos. Existe uma prevalência de transtornos mentais nos idosos que os estudos são variáveis, mas tem uma variação de 12% a 33%, né? 12% na mais otimista e 33% da população idosa tem algum tipo de transtorno mental. Maior em mulheres, quando comparados aos homens, e a maior prevalência de transtorno de ansiedade, seguido pelas doenças degenerativas. Então, o mais comum de se encontrar são os transtornos ansiosos, e depois as doenças degenerativas, seguido pelos transtornos do humor, né? Principalmente a depressão, que é extremamente também comum. E o que é, né, psicogeriatria? Né? Psicogeriatria, na verdade, ela é conhecida como psiquiatria da terceira idade, gerontopsiquiatria, é uma subespecialidade da psiquiatria. É uma especialidade na qual você precisa estar mais focado no idoso, e nas especificidades e nos detalhes que o idoso tem. Então, porque é uma população especial que tem uma necessidades especiais e também a sintomatologia de doenças que tem na idade adulta tende também a se apresentar de forma diversa na velhice. E aqui sou eu, né, pensando o que é que eu vou fazer, né, imaginando assim, qual é o desafio? Né? Afinal de contas, que são os desafios da psicogeriatria, qual é o desafio? Eu também fiquei pensando o que é que eu vou botar, o que é que a gente vai colocar como grande desafio da psicogeriatria. Eu pensei em algumas coisas. Os grandes desafios são as especificidades do idoso, né? O idoso ele é um indivíduo que tem diversas especificidades diferentes do adulto, né? Não só do ponto de vista da fisiopatologia própria, porque o idoso ele responde ao estresse, ao estímulo de forma diversa do adulto jovem, né? Mudança do funcionamento corporal. Com a idade, os órgãos ficam mais frágeis, respondem de forma mais difícil ao estresse. Então, há uma maior susceptibilidade
a doenças mentais secundárias, as doenças físicas. Então, sempre que a gente avalia um idoso no consultório, quando ele chega de primeira vez, ele chega com uma queixa psíquica, é fundamental você fazer um screening, né, clínico nesse paciente. É importantíssimo você fazer uma avaliação, pedir exame, fazer... Enfim, não é obrigatório, mas é de bom tom a gente solicitar, eventualmente, exames de imagem, pedir perfil metabólico, exames de sangue, fazer um exame neurológico básico, enfim. Então, você tem que estar atento, porque uma pequena besteira, entre aspas, que pode esse idoso ter, como uma baixa de sódio, por exemplo, uma baixa de potássio, pode gerar transtornos psíquicos que, se você não avaliar isso direito, você começa a tratar o sintoma e não trata o problema. Ou seja, há um maior aumento das doenças degenerativas, né, a necessidade de ser minucioso, maior atenção à parte clínica e neurológica, que eu já falei. A avaliação neuropsicológica é um instrumento muito importante para cuidar do idoso, inclusive para diagnóstico diferencial, principalmente nos transtornos cognitivos maiores, para a gente diferenciar, ajudar a diferenciar, às vezes, uma depressão de uma demência, porque a depressão no idoso, ao contrário do adulto, que se manifesta muito com tristeza, desânimo, perda de prazer, no idoso, às vezes, ela se manifesta como perda de memória, com dificuldade, com um quadro cognitivo mais severo, ou então múltiplas queixas somáticas, dor aqui, dor acolá, ou então o idoso começa a se isolar, e a gente acha, não, isso é coisa de velho mesmo, né? Velho fica em casa, velho gosta de reclamar. Velho não gosta de reclamar, velho não gosta de ficar em casa. Velho tem que ter uma vida normal, produtiva, ativa, ter amigos, sair, se possível, né, ter atividade de trabalho, porque tudo isso é positivo para o idoso. Então, o idoso reclamão, o idoso que não quer sair de casa, o idoso que se queixa demais de um monte de coisa que está esquecendo, às vezes ele simplesmente está deprimido. Maior risco de interação medicamentosa, porque a gente não está ficando mais novo, então a gente vai ficando mais velho, aparece uma pressãozinha alta, aparece o colesterol, que não está legal, e aí começa uma coisinha aqui, uma varizezinha, você tem que tomar um remédio para circulação, e daqui a pouco você está usando 3, 4, 5, 6, 7, 8 remédios, e que vai ainda juntar a medicação psiquiátrica. Então, o conhecimento, né, das medicações, das interações clínicas com as medicações psiquiátricas se fazem fundamentais também no tratamento do idoso. E, assim, uma função que é muito importante também é a orientação e suporte, né, à família. Primeiro, orientar o caso, porque como tratar esse idoso, como abordar esse idoso, como abordar essa família e, às vezes, até ajudar no treinamento do cuidador, ensinando as especificidades. Então, é uma gama de desafios que nós temos na psicogeriatria. E o que a gente tem que buscar, né? Qual é o nosso objetivo? Eu fiquei aqui também pensando, né, porque o tema ele é muito grande, ele é muito vasto. Então, eu decidi, assim, pensar que, assim, vamos falar um pouco do envelhecimento bem-sucedido, que é o que acho que é o objetivo, né? Digamos que a morte é inevitável, né, para todos nós. Só que a gente tem que envelhecer bem, com saúde, com ativo, com pensamento forte, com flexibilidade, podendo sair. Então, esse deve ser o objetivo, envelhecimento bem-sucedido. Existem alguns modelos teóricos, está longe do conceito de envelhecimento bem-sucedido ter uma definição só. Existem várias definições possíveis, mas eu acho essa bastante interessante, que é o modelo teórico de envelhecimento bem-sucedido, que é onde coloca envelhecimento bem-sucedido, ele precisa da ausência de doença e incapacidade, um bom desempenho físico e cognitivo, né, e o engajamento social. Então, se você não tem doença, você não tem capacidade, né, eu botaria aí mais, né, a satisfação na vida e também a independência e a autonomia, né, porque a independência de você fazer as suas coisas, de você conseguir tomar seu banho, de você sair para ir no mercado, de você fazer as coisas, e a autonomia, porque a independência é a capacidade de você conseguir fazer, se vestir, né, se higienizar, andar, ir no banheiro, sair de casa, e a autonomia é a capacidade de você gestão, é a capacidade de você ter que tomar decisões de gestão na sua vida. É possível você ser independente e não ser autônomo, e é possível também você não ser independente e ser autônomo. E falar um pouquinho da fisiologia do envelhecimento, né? A gente diferenciar senescência da senilidade. A senescência é o processo natural de envelhecimento. Então, quando a gente envelhece de forma normal, né, com saúde, é considerado a senescência. A senilidade é também denominado o envelhecimento patológico, que é entendido como danos à saúde associados ao tempo, porém causados por doença ou maus hábitos de saúde. O idoso que envelhece com doença, com a presença de doença, e não só a doença mental, a doença física também é considerado um processo de senilidade.
Existe um conceito que é o conceito homeostático, né? A homeostase é equilíbrio, a capacidade do organismo manter o equilíbrio em situações de estresse. Então, o envelhecimento ele seria caracterizado pela incapacidade de manutenção da homeostasia em condição de sobrecarga funcional. Então, à medida que você vai ficando mais velho, seu organismo vai ficando mais lábil e você tende a ter mais dificuldade em manter a homeostasia quando tem uma sobrecarga de estresse. Estresse pode ser doença, pode ser coisa de estresse de situações que estressam o corpo, né? Então, esse é o conceito de homeostásico na fisiologia do envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente tem um declínio da reserva funcional, aquilo que eu comecei a falar no início, né? Os órgãos eles diminuem de tamanho, né? O cérebro ele involui, a gente perde água, então por isso que o idoso ele desidrata com mais facilidade, a capacidade de termorregulação do organismo fica modificada, então às vezes o idoso está doente, não faz febre, e aí você não percebe, quando vai ver o quadro já está mais grave, né? Aumenta a quantidade de gordura no corpo. Isso acontece, o declínio da reserva funcional dos órgãos reduz sua habilidade de manter a homeostase, especialmente em condições de sobrecarga. Em muitos órgãos, o declínio se inicia na 4ª ou 5ª década de vida e segue uma taxa de 1% ao ano. Agora, embora esse declínio pareça contínuo e irreversível, o envelhecimento por si só, na ausência de estímulos patogênicos adicionais, não significa doença. Então, é um declínio, mas é um declínio fisiológico, que você tem algumas limitações, às vezes na cognição você perde algumas coisas, mas você também ganha em outras. Então, você ganha eventualmente de conhecimento, em sabedoria, em a presença, o vocabulário aumenta. Então, são coisas que você perde determinadas coisas, mas você ganha outras. Então, no envelhecimento saudável, seu cérebro ele vai evoluir em algumas coisas, mas de uma forma mais homogênea e que mantém uma qualidade e funcionalidade também no idoso. Isso aqui é um gráfico que eu trouxe aqui que é um gráfico que é usado muito em geriatria, em psicogeriatria, que mostra a capacidade funcional através da idade. Então, mostrando que a gente vem num crescimento, né, melhorando a funcionalidade até chegar aqui, né? Chegou nos 30, 40, aí você começa um declínio. Mas o envelhecimento saudável, esse declínio ele vem longe do limiar de capacidade. Agora, as pessoas que começam a ter mais problemas, elas entram aqui e começam a adoecer. Essa parte aqui do gráfico é mais a parte que mostra a fragilidade. Então, a gente deve tentar se manter aqui. E a melhor maneira de se manter aqui é na prevenção, né? Na prevenção, é estimulando. A gente tem que malhar o corpo, né? Estimular o corpo, mas também precisa estimular o cérebro. E quando entra aqui, aí a gente já trabalha para tentar voltar um pouco mais, mas já é mais difícil. Então, o ideal é que a gente trabalhe na prevenção. Isso aqui é uma meta-análise, que na verdade são vários estudos que são com determinado grau de qualidade, que são pegos, são feitos avaliação em cima desses estudos, e aí para ver quais são os preditores do envelhecimento bem-sucedido. Então, esse estudo achou que 5 preditores principais do envelhecimento bem-sucedido. Um alto nível educacional é ou seja, você estudar, né, desenvolver, estimular trabalhos intelectuais. A atividade física regular, você vai ver que é bem presente, e a gente vai ver que não é qualquer atividade física regular, né? Não é só maromba, pegar peso, não. É atividade física que estimule o sistema cardiovascular. A parte da independência, não é eficácia individual, né? Contato social, suporte, isso é extremamente importante. A gente, às vezes, não dá muita importância nisso, mas você ter um suporte social, né, que seja de amizade, familiar, é extremamente importante. E a gente vai ver lá na frente, por exemplo, para tratar, às vezes o idoso deprime e o fato de você colocar ele em atividade, você colocar ele, melhorar o suporte social dele, isso já é muitas vezes suficiente para melhorar o quadro. E isso a gente vê muito acontecer no serviço, por exemplo, do Hospital Dia, que às vezes os idosos não têm uma atividade, ficam às vezes jogados, ficam largados em casa, enfim, sem estimular. Quando você bota no Hospital Dia, ele desenvolve ali um ambiente, começa a ter atividades, e isso desenvolve vínculos, e o paciente tende a melhorar muitas vezes, e o remédio passa a ter, às vezes, até um papel secundário. E a ausência de doenças crônicas. Então, esses 5 seriam os principais preditores do envelhecimento bem-sucedido.
E a gente tem assim, vários determinantes que vão dizer se a gente vai ter a possibilidade de envelhecer bem ou não. Um dos determinantes é o determinante genético, né? A idade mais tardia de morte dos pais é associada a melhor performance funcional e habilidade cognitiva nos filhos, ou seja, quem tem estudo com gêmeos mostra que a herdabilidade de índice de funcionalidade varia de 20% a 25%, e assim é concebível que alguns traços tenham uma herança autossômica dominante, tipo aquela herança mendeliana, né? Que você herdou o gene, vai desenvolver aquele negócio positivo. Então, famílias muito longevas tendem a ter, ou seja, seus descendentes longevos. Eu mesmo tenho uma avó que morreu com 103 anos, eu torço para por ter puxado ela. Determinantes biológicos básicos. Aqui é apenas o sistema do estresse, que estresse leva à ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é uma parte do cérebro, né, que aumenta a secreção de um hormônio chamado cortisol. Ou seja, é um hormônio que é necessário, que faz parte da fisiologia normal, mas em excesso secundário ao estresse, ele leva dano às estruturas cerebrais. E principalmente, com principal importância, essa estrutura aqui, o hipocampo, que é responsável principalmente pela memória. Então, os pacientes que têm atrofia de hipocampo, assim, demências mais avançadas, a gente consegue ver isso bem em imagem. Então, leva à disfunção cognitiva, ansiedade, depressão, e que leva ao estresse e vai retroalimentando, né? Aqui a mesma coisa, estresse aumenta também os fatores inflamatórios do organismo, né, levando à diminuição da resposta imunológica e que pode levar à alteração dos telômeros, que são, né, a parte genética. Falando do estresse, né, que o estresse gera problema, aí a gente já vem uma teoria chamada hormese, que é um processo biológico em que o estresse de baixa intensidade reduziria a vulnerabilidade ao estresse. Então, assim, o estresse também não necessariamente ele é tão ruim assim. O problema é o estresse excessivo, porque o estresse em pequena quantidade aparentemente faz bem. Então, estresse de baixa intensidade poderia trazer mudanças positivas ao cérebro durante o envelhecimento, que a gente considera a atividade física como estresse, né? Então, atividade física, restrição calórica, estimulação cognitiva ativam fatores neurotróficos e estão implicados na neuroplasticidade. Então, você submeter o organismo a situações de estresse, mas estresses positivos, como esses aqui, faz com que você melhore a produção do fator neurotrófico cerebral, melhora a neuroplasticidade, melhora a orientação das sinapses, formação de novas sinapses, a poda sináptica, fazendo com que você tenha uma atualização, digamos assim, do seu sistema nervoso, fazendo com que melhore a sua condição cognitiva ao longo do tempo. Falando de determinantes neurológicos, tem esses termos, né? Reserva cerebral e reserva cognitiva. Reserva cerebral é a quantidade, basicamente a quantidade de neurônio, né? Assim, a quantidade de cérebro que tá ok e que aguenta, né, dano tecidual, tolera isso com a preservação da função. É basicamente o hardware do computador, né? E a reserva cognitiva é a habilidade do cérebro de se adaptar ao dano através da compensação e recrutamento de regiões cerebrais alternativas. Então, eu tenho uma lesãozinha aqui, mas eu vou puxar, então, do lado de cá, e isso vai compensando. Tanto que você pega, por exemplo, ressonância magnética de pessoas idosas, você sempre encontra alguns microinfartos, você sempre encontra, assim, você vai ver, que diabo é isso? Leucoaraiose cerebral, sabe? Tem um depósito de hemosiderina, não sei o quê. Isso assim, encontra porque o cérebro ele vai sofrendo os ataques com o passar do tempo. Mas você vê, a pessoa às vezes tem aquilo e está normal, não tem absolutamente nada, exatamente porque tem a reserva cerebral e a reserva cognitiva que mantém. Agora, a melhor maneira de você, em geral, evitar que isso se torne problema é preservar, porque se você tem microinfarto, você tem que avaliar a sua parte cardiovascular, a sua parte de colesterol, cuidar disso, porque se você cuida disso, você previne que aconteça de novo. E assim, a reserva cognitiva ela é mais modificável, né, melhor para intervenções, e como eu falei, escolaridade, hábitos de vida e atividades cognitivamente estimulantes contribuem. Determinantes emocionais, né, otimismo e propósito na vida são favoráveis, associados a menor mortalidade. A atitude positiva para com o envelhecimento confere maior sobrevida e maior engajamento com hábitos saudáveis. E sabedoria se associa ao envelhecimento saudável. Então, assim, você ter otimista, ter um propósito na vida, ter atividade. Determinantes emocionais também, como eu falei, a depressão. Né? A depressão ela tem um impacto negativo na maior parte dos determinantes do envelhecimento bem-sucedido. Menor prática, porque leva a uma menor prática de atividade física, leva a uma piora do estado nutricional, a pessoa se alimenta mal, se alimenta menos, maior isolamento social, fica muito mais na cama, não se cuida, menor engajamento em atividades produtivas, menor propósito na vida. A depressão ela termina matando, às vezes, de forma indireta.
né? E termina também complicando a vida da pessoa de forma direta pelo descuido, pelo descaso da pessoa com ela mesma, né? Por causa da doença, ela vai agravando o quadro, né? Então, intervenções direcionadas para a mudança do estilo de vida e engajamento social podem ter efeito antidepressivos em idosos. Determinantes comportamentais, a ausência de tabagismo. Até hoje eu nunca achei nada que prestasse para o tabagismo. Então, o tabagismo ele cria problema para tudo, né? Consumo moderado de álcool, sem abuso. Existem vários estudos mostrando que o consumo de álcool leve a moderado, né? Não, leve, né? De forma moderada, que eu quero dizer, é benéfico à saúde. Tá? É benéfico à saúde, benéfico à saúde mental. Prática regular de atividade física moderada a intensa. E aí, obviamente, também essa coisa do moderado a intensa depende também da capacidade, né? Física de cada um, né? Do condicionamento físico de cada um. Mas uma atividade intensa para um idoso de 80 anos é diferente do que de um de 60, mas deve ser vista, deve ser programada para que atinja, né, esse nível de moderada a intensa. Né? O índice de massa corpórea e o peso normais deve ser sempre buscado, e a alimentação saudável, buscando uma vida mais saudável e fatores de prevenção. Ah, que saco, então também não posso comer nada, tenho que ficar malhando todo dia, não posso nem ganhar um peso. Não, também não é assim, né? Porque o que é certo é que a gente termina sempre exagerando. Então, quem não gosta de malhar, não malha, não sei o quê. E às vezes eu costumo dizer para os pacientes que a atividade física faz parte da prescrição. Assim, não é como se fosse um remédio. Você tem que malhar pelo menos 3 vezes na semana, como você toma o comprimido todo dia. Porque o pilar do tratamento básico é o tratamento médico, psicoterápico, né, e a atividade física. Isso é o básico. Né? Quando você tira um dos pés, você pode até se equilibrar, mas a tendência é que fique aquém do que a gente gostaria. Determinantes socioambientais, né? Dizem que o casamento reduz, né, o risco de redução das atividades produtivas. Né? Homens com maior suporte social apresentam menor excreção urinária de epinefrina, norepinefrina e cortisol, ou seja, então eles sofrem menos estresse, então produzem menos esses hormônios de forma exagerada, por isso excretam menos, né? E homens e mulheres com maior suporte emocional apresentam melhor performance física. Aqui falar só rapidamente, né, do envelhecimento bem-sucedido, da saúde cognitiva, né, desenvolvimento e preservação de estrutura cognitiva, que permite ao indivíduo manter seus propósitos e relações sociais, suas habilidades para viver com independência, recuperar a funcionalidade após doença ou lesão e lidar com déficits funcionais residuais. Então, a cognição é talvez a parte mais importante de nós, porque a cognição é que faz nós sermos quem somos. A memória, a atenção, a linguagem, né, a função executiva, a habilidade visoespacial, tudo isso faz parte da cognição. Então, a gente costuma achar que cognição é memória. Não, está com falha de memória, está com demência. Hoje em dia, né, nas classificações diagnósticas mais novas, assim, você não precisa mais necessariamente ter a perda da memória para você estar com demência. Então, se você tiver uma perda forte, né, da atenção, né, causada por um problema ou da linguagem, isso já é considerado comprometimento cognitivo maior, e que seria, né, o nome atual, né, da demência. E aqui eu trouxe apenas mostrar que o cérebro tem que malhar, né? Não é só malhar o corpo. Todo mundo quer ser fitness, né? Todo mundo quer ficar postando no Facebook que está comendo granola, que está fazendo não sei o quê, né? Que está malhando, está ficando bonitão, botando botox, ficando legal, mas assim, malhar o cérebro é tão importante e também dá tanto trabalho quanto malhar o corpo. E é extremamente importante, porque não adianta nada ter um corpo bonito e não saber chegar em casa. Quebra-cabeça, grupo de discussão, leitura, uso de computador, enfim, carreiras que envolvem alta complexidade, atividade física, são coisas que você vai fazer para poder fazer com que esse cérebro faça também exercício além do corpo, né? E aqui, para terminar, mostrando assim, um cérebro saudável, onde a gente vê a área da linguagem, os sulcos e os giros bem preservados, o ventrículo bonitinho, a área da memória, que aqui é o tal do hipocampo, né? E aqui a gente pega um cérebro com Alzheimer, atrofiado. Você vê que você tem aumento dos ventrículos, aumento dos sulcos, involução da córtex. Então, assim, isso é o que a gente tem que evitar. Esse é o objetivo. Esse é o desafio. E é isso que a gente deve buscar. Quem quiser depender da sorte,
bacana, mas eu sugiro que a gente procure fazer as coisas para ter uma vida mais saudável e assim envelhecer de forma bem-sucedida. Muito obrigado, queria agradecer a todos.